Então, dando continuidade, né, nossa aula sobre administração de condomínios. A gente está falando agora especificamente a respeito da instituição do condomínio. Até antes da gente começar, quero até aproveitar, ó, eu tenho aqui por exemplo, né, a Lei 4.591, que vai dispor, né, sobre o condomínio, edificações e incorporações, e depois o Código Civil que é de 2002, né, passou a vigorar em 2003, ele vai trazer também, ó, sobre o condomínio geral, voluntário, né, direitos e deveres dos condôminos, então, e depois ele vai falar do condomínio edilício, ó, da administração do condomínio necessário e do condomínio edilício. Então, o que a gente está vendo é algo, né, vou pesquisar na legislação, é a Lei 4.591, uma parte dessa legislação, o que é tratado pelo Código Civil, pelo princípio, né, digamos assim, da questão da especialidade ou da questão, né, do tempo, que é o Código Civil de 2002, então ele vai acabando, né, se ele não revogou expressamente, se houver um conflito aparente entre as normas, né, aí existe uma certa revogação tácita, né, por ser o Código Civil mais recente, né, e tratar sobre o tema, tá? Mas a Lei 4.591, ela permanece em vigor, né, e somente se houver algum ponto que haja, assim, uma pequena, né, um caminho, um procedimento diferente. A gente vai ver na apresentação de slides, talvez em alguns pontos ali a respeito de multa, correção, né, que daí ele traz ali qual que é o limite máximo. Então, a gente vai fazer conforme o Código Civil, tá? Só para trocar uma ideia com vocês. Beleza. Voltando à apresentação. Então, aqui o que a gente está fazendo, ao invés de eu pegar pelo site do Planalto, eu trouxe aqui na forma de apresentação alguns pontos, né? Então, ele diz assim, ó, no 1334 do Código Civil, né, diz assim, ó, além das cláusulas referidas no 1332, né, que houver por bem estipular, a convenção, né, do condomínio determinará qual que é a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, né? Então, ali, como é que vai funcionar a questão, que foi o que a Luana perguntou ali a respeito do rateio, como é que funciona o rateio, se seria por unidade ou seria por metro quadrado, né? Vai depender ali do que tiver instituído na convenção, tá? Sua forma de administração, a competência das assembleias, né? Quem é que pode convocar, a partir de quando, como é que vai funcionar a votação, a forma de sua convocação e o quórum exigido para as deliberações, as sanções, as penalidades, né, a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores e o regimento interno do condomínio, né? Então, assim, ó, assim como a gente vê no direito, né, no direito penal e tudo mais, você não vai criar uma sanção para algo que já aconteceu, né? Não dá para assim, ó, vou dar um exemplo, né, da minha época, né? Existia algo chamado patinete motorizado, né? Hoje em dia existe o patinete elétrico. Na minha época ele era o patinete motorizado, né? Movido com gasolina e óleo dois tempos, né? Puxava a cordinha, que nem faz com motosserra, né? É barulhento o patinete, né? Sai fumaça, coisa e tal, né? Cara, aquilo era muito legal, né? Então eu tive um patinete motorizado, beleza? O patinete motorizado, todo mundo tinha bicicleta e o prédio tinha uma areazinha de lazer. Ok, né? Ganhei o patinete por uma questão de segurança, né? Minha mãe falou, ó, anda mais aqui dentro do condomínio, coisa e tal, com o patinete. Primeira coisa que o condomínio quis fazer, dizer assim, não, ó, patinete motorizado, né? Nem todo mundo tinha patinete, imagina, todas as crianças ficam tudo doidas, querem patinete motorizado, aí diz assim, ó, se quiser andar com teu patinete, né, não anda aqui no condomínio, que todo mundo, todas as crianças estão enchendo o saco dos pais para ganhar um também, né, então, só que pode me autuar, me multar por estar com patinete motorizado, se não tem nada que vede patinete motorizado? Não, né, é claro, eles pediram assim, olha, para não andar e tudo mais, beleza, né, a gente compreendeu, depois eles até fizeram.
É claro que algumas situações eles nem tinham como prever, né? Então, assim, a convenção previa algo sobre o patinete movido a gasolina. Não, não tinha nada nesse sentido, porque nem se imaginava que isso ia acontecer, né? No prédio a gente andava com as bicicletas, era grande, assim, a área de lazer, né? Mas ninguém imaginava que depois de um pouco tempo ia ter o tal do patinete motorizado, tá? Então, assim, você vai fazer as alterações e se você for impor uma penalidade, é importante que conste na convenção, tá? A gente vai conversar mais a respeito disso. Por quê? Porque às vezes o síndico ele jura que ele vai aplicar a penalidade, só que ele comete alguma situação que vai ser possível anular, tá? E vai ser anulado. E não vai ser pago multa nenhuma, tá? Vamos ficar, né? Fiquem comigo que a gente vai ver. Além da especificação das áreas comuns e exclusivas, a convenção do condomínio, né, é importante, se faz anexar. Então, assim, ó, quando você vai instituir o condomínio, que outros documentos são exigidos lá, né? Então, é necessário, né, anexar comprovante de recolhimento do ISS da obra, a certidão negativa de débitos previdenciários, comprovando o recolhimento do INSS da obra, e a esses documentos, né, é preciso anexar o auto de conclusão, conhecido como a BITSE. Então, assim, para que ele consiga fazer, né, instituir o condomínio, esse condomínio ele vai ter que estar numa situação regular. Talvez por isso que a gente estava conversando antes do intervalo, e eu falei assim, ó, existem condomínios que daí nunca houve a instituição, né, nunca foi nunca houve a convenção do condomínio, é um condomínio que existe de forma irregular. Por quê? É aquelas situações, às vezes o construtor não conseguiu finalizar a obra, né, depois os condôminos assumiram, terminaram a obra, aí conseguiram a BITS, mas tinha débitos previdenciários, né, e aquilo vai passando um tempo até que depois de um tempo é regularizado, né, em alguns casos eles acabam deixando assim, depois regularizam. Contei de um prédio antes do intervalo, quem não assistiu, né, volta no vídeo 1, que o prédio, o que acontece? Quem ficou responsável pela gestão e conclusão da obra, ele ficou como se fosse digamos assim, ó, a gestão das unidades restantes ficou tudo a cargo dele. E a venda das unidades é revertida para a continuidade da obra, daquele prédio redondo, em Balneário Camboriú, né? Então, o responsável, conversei com ele, né, e aí ele falou, não, à medida que a gente vai comercializando, então daí a gente vai, né, dando continuidade aqui nos investimentos, bem bacana, assim, aquele, né, ele fez isso não só com aquele prédio, mas com diversos prédios naquela ocasião, e ele permaneceu administrando eles, né, administrando não só a questão do condomínio, mas a obra como um toda, né, que daí foi sendo finalizada. Todos esses documentos que eu falei, eles são levados, né, lá para o registro de imóveis, com a ata da Assembleia de Instituição e eleição do primeiro síndico, né? Com o registro pelo oficial, o condomínio estará instituído. De forma geral, vocês acabam não observando isso, porque quem faz isso é o próprio construtor. Então, por exemplo, construtora Mendes Cibara, ela faz toda a tramitação, ela já aprova a convenção de condomínio, né? Geralmente, né, a diretora, ela já consta como síndica, ela já constava como síndica, e ela já fazia toda a convenção, porque daí justamente você deixa o condomínio regular, tá? É bem direitinho. A instituição do condomínio pode ocorrer também através da incorporação imobiliária, que a gente estava comentando, né? A incorporação é imprescindível nos casos de edifícios a construir vendidos através da oferta pública para entrega futura. Como o incorporador oferece um bem para entrega futura, é necessário que esses documentos sejam registrados no ato denominado incorporação, né? Mas a convenção acontece depois, lá de juntar. Então, assim, comentando um pouco sobre o que é a área comum e a área privativa, né? A área privativa, eu tenho certeza que vocês conhecem bem, e eu queria mostrar ali no parágrafo 2º o que é a área comum, né? Então, diz assim, ó, quer ver? Vamos só ver ali rapidinho. Ó, vamos ler os dois para ficar melhor. 1331 diz assim, ó, pode haver em edificações partes que são propriedades exclusivas e que são comuns nos condomínios. As partes sucessivas de utilização independente, tais como o apartamento, só que às vezes não é um apartamento, às vezes é um prédio comercial. Então, os escritórios,
as salas, as lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas suas partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Então, aqui, o que acontece, né? A não ser ali a questão da vaga, se ela não tem a matrícula individual. Mas eu posso vender e eu não tenho obrigação, né, nenhuma. A legislação, pelo menos, ela me traz assim, ó, eu posso vender livremente, né? Eu não tenho obrigação de estar ofertando para um, para outro, saber se o vizinho do 12º andar quer comprar, né? Tanto é que quem quer botar à venda vai numa imobiliária, né? Ou se quiser vender sozinho, tentar no LX, beleza, pode ir, né? Mas ali eu não tenho que dar direito de preferência para ninguém, tá? Agora o parágrafo 2º diz o seguinte, ó: o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos, né? Então, assim, lembra que eu falei da casa do zelador, né? Você não pode simplesmente ir lá e você é o síndico do prédio, você diz assim, eu acho que eu vou vender a área do zelador. Calma, né? Tem que ter uma decisão, a gente vai ver a questão do quórum, mas assim, essas áreas elas não podem ser vendidas, elas não podem ser penhoradas também, né? Porque na verdade ela não é só de um, ela é de todos. Ah, professor, mas se a pessoa está devendo na justiça, pode penhorar o apartamento dele? Isso sim, tá? Mas não vai penhorar, tipo, o condomínio não pagou. Eu vou penhorar lá a quadra de tênis. Não dá, tá? Aí a questão já é diferente. Você vai, né? Lembrando que o condomínio não tem personalidade jurídica, né? Tem toda uma questão de como é que vai ser cobrado. A responsabilidade vai ser de todos, né? Que acontece na prática. Já até adiantando um pouquinho para vocês. Lembra que eu falei da reforma no prédio? Reforma no prédio. A empreiteira de mão de obra não pagou os funcionários, tá? O prédio teve que arcar com todos os encargos trabalhistas de 5 funcionários, tá? A gente ainda teve isso, teve que passar por isso, né? Que é o que eles começaram a obra, o empreiteiro foi embora, não pagou, aí o prédio teve que arcar com toda a rescisão, né? Dos funcionários que lá trabalharam, tá bom? Unidade autônoma e comum, né? Então, assim, verifica-se, portanto, a impossibilidade absoluta da venda das áreas comuns do edifício separadamente das unidades autônomas, né? Então, ele vai vender uma parte sem ter. Por quê? Porque, assim, ó, cada um de nós que tem um apartamento, eu tenho o meu espaço aqui dentro, digamos, do imóvel, e eu tenho uma fração, uma parte da área comum. Então, assim, não tem como vender a minha área comum ali, eu também tenho que receber, eu sou sócio, sou condômino ali, eu tenho participação ali. Da mesma forma, se as áreas comuns não podem ser vendidas, elas também não podem ser objeto de uso capião. Então não vai existir ninguém que vai fazer um puxadinho lá numa área do edifício e transformar aquilo para ele, né? Professor, dá um outro exemplo. A gente falou do terraço, né, do telhado, né? Aí o cara vai lá, ele faz uma obra, vou dar vários exemplos, tá? Vai lá, ele faz uma obra no telhado lá, e daqui a pouco ele diz, não, agora eu vou registrar aqui, vou pedir uso capião aqui da cobertura, fiz meu apartamento, que era o último andar, virar uma cobertura, não é possível. Mas vou dar um exemplo mais possível, tá? Vocês pensem o seguinte, ó, e isso acontece muito. Você tem um prédio de salas comerciais, e daí você tem todo aquele corredor para várias salas, tá? O que a pessoa faz? Ele pega e bota uma porta. Digamos assim, ó, você tem um corredor extenso e esse corredor tem lá 3, 4 salas comerciais. Aí ele pega, coloca uma porta antes de chegar nas 4 salas, ele fechou o corredor. Só que esse corredor não é dele. Esse corredor é a área comum do prédio. Então, assim, ó, ele jamais... Primeiro que ele não deveria fazer a porta, né? Mas digamos que ele colocou a porta lá sei lá, era no 7º, 8º andar, ninguém viu na hora. Ele não pode chegar depois de tantos anos e dizer assim, olha, eu fechei,
não houve nenhum tipo de discussão a respeito de eu ter fechado a área comum, então eu vou entrar com uma ação de uso capião e vou dizer que essa área aqui agora deixa de ser do condomínio e vai ser minha. Não é possível, não existe, tá? Não vai conseguir. Vamos falar agora a respeito do síndico e seus deveres, né? De repente falou sobre o síndico profissional, sobre a possibilidade de você ser síndico profissional num edifício que não o que você possui unidade. Assim como se você for o síndico do seu, né? O síndico é escolhido pela maioria para exercer a função, né, do condomínio, o que normalmente faz com o auxílio de uma administradora que presta serviços ao condomínio, né? Ele que vai ser o representante do condomínio. De acordo com o artigo 1347, a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino, existe a possibilidade de síndico profissional, para administrar o condomínio. Por um prazo, aqui a legislação vai dizer, olha, o prazo do síndico é um prazo não superior a 2 anos. Então, aquela eleição de síndico, professor, no meu prédio de 1 ano, beleza, tá? Mas a legislação vai dizer que não pode ser superior a 2 anos. Só que, vou colocar 2 anos o síndico, pode se renovar? Pode. Por quê? Porque traz ali a legislação, o qual poderá renovar-se. É difícil, muitas vezes, você conseguir alguém que queira ser, né, síndico. Aqui, já que a gente falou sobre o Código Civil e a Lei 4.591, a Lei 4.591 também falava a mesma coisa, ó. Era permitida a reeleição e com o prazo de 2 anos, tá? No mesmo sentido. Quais são os deveres do síndico? Então, dever do síndico, né, de acordo com 1348. Inciso 1, convocar a Assembleia dos Condôminos. 2, representar tanto ativamente para cobrar, quanto passivamente responder em nome do condomínio, né? O condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. 3. Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Então, assim, ó, é bem claro aqui, né? Se um de vocês é síndico do edifício e daqui a pouco você começa a receber uma série de ações trabalhistas, né? O síndico não pode engavetar, ele tem que levar a conhecimento, né, da Assembleia, né, que o condomínio está recebendo ações trabalhistas por tal motivo e tudo mais, né? 4, cumprir e fazer cumprir, até porque, na questão trabalhista, né, até porque aí é necessário que sejam tomadas algumas medidas, né? Você pega condomínios grandes, que você tem uma quantidade grande de pessoas, serviço de limpeza, serviço de vigilância e tudo mais, se eles não são terceirizados, se eles são contratados do próprio condomínio, né? E daí você começa a receber muita ação, o pessoal questionando hora extra, questionando outros direitos que estão sendo, né, suprimidos, para que justamente, então, né, se tome atitudes para que isso não mais continue acontecendo. Por quê? Porque vai acontecer com os outros que ainda estão no condomínio, ou com os próximos que entrarem, muito provavelmente também vão ingressar com uma reclamatória trabalhista, então, para que ações corretivas sejam tomadas. 4, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Então, assim, ó, o síndico, ele não é o xerife, né? Ele é alguém lá, né, eleito para cumprir o que a convenção determina, né? Eu sei que talvez vocês já passaram por situações, né, onde acontece, né? A gente vive num país que acontece, né? Que tipo assim, ó, você escuta um barulho num determinado prédio de um amigo seu e fala assim, cara, mas tá uma barulheira aqui no teu prédio, o que aconteceu, né? Tá jantando na casa dele, o que aconteceu, né? Não, é o fulano, né? Falei, cara, mas então fala com o síndico, né? Então fala com o síndico. Aí ele fala assim, não, é que o cara é muito amigo do síndico, já falei com o síndico não tá. Então, assim, ó, o síndico não tá dizendo assim, ó, o síndico, ele pode, né? É dever dele, é cumprir e fazer cumprir a convenção. Então, assim, ó, cara, passou das 22 horas, o cara tá lá que parece que ele vai jogar o sofá da cobertura lá, de tanto barulho que tá acontecendo. Sabe aquelas festas assim, destruição total? Brincadeira, né? Mas, tipo assim, ele tem a obrigação de cumprir a convenção, tá?
Sim, também tem umas coisas assim meio estranhas. Acontece, tá, Luana? A Luana falou assim, alguns casos, por exemplo, que o síndico tá lá, e daí daqui a pouco você começa a verificar assim que, que tipo, existe um conselho, né? E o conselho vai acompanhar as contas, né? Por certo, ele não poderia enriquecer, mas daí ele faz uma solicitação e daí, aliás, assim, ó, no Brasil não acontece, né? Mas agora, né, aconteceu um caso num país que talvez vocês podem ter visto a respeito do noticiário de uma patroa que botou uma criança no elevador, o elevador subiu, o elevador desceu e não sei o que, e teve um desastre, né? Aconteceu assim uma fatalidade bem grande, que daí o questionamento é se é fatalidade ou não é fatalidade. Bem, enfim, isso. E daí o pior ainda, quer dizer, não sei se tem pior do que isso, porque o pior é a criança, né? Mas assim, além de tudo isso, para piorar a situação e botar fogo, explodir tudo ainda, é que todas as pessoas que trabalhavam na casa eram funcionários da prefeitura, porque eles eram da prefeitura, eu acho, né, prefeito, alguma coisa assim, e eram todos funcionários lá recebendo pela prefeitura e trabalhando na casa lá do prefeito, não sei se é prefeito, eu não peguei no dia, me contaram, né? Então, assim, ó, às vezes, né, em alguns lugares as pessoas querem dar uma de espertalhão. Então, o que que eles fazem? Eles fazem assim, ó, tem que fazer o tratamento da piscina. Aí o cara cuida da piscina do condomínio, mas também cuida da piscina do síndico, que é a cobertura. Tá tudo meio embutido, sabe? Ou às vezes o condomínio tem que fazer uma aquisição grande e daí já faz já tem um desvio, né, de recursos, né? Ou se não, ali ele ganha um comissionamento, né? Que daí você fala assim, cara, não é possível, isso aqui tá tudo muito estranho, né? É por isso que daí você tem o conselho consultivo. E a gente vai aprender no nosso encontro aqui de hoje também que o síndico não é soberano, tá? Você também consegue destituir o síndico, você consegue fazer uma assembleia. Então a gente vamos adiante que vai pegar fogo isso aqui. Então lá, ó, compete ao síndico, né? Continuando, né? O artigo 1348. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação do serviço que interessa aos possuidores. Então, ele tem dever, né, de cuidar do ambiente, conservar, né, e zelar pela boa prestação de serviço. 6. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Então, ele tem que estabelecer, né, o previsto e o que ele pode fazer com aqueles recursos, né, de forma a não deixar o condomínio numa situação, né, sem recursos para honrar seus compromissos. 7. Cobrar os condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar multas devidas. 8. Prestar as contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. E realizar o seguro da edificação. Senhores, eu não fiz alteração, o Código Civil ainda consta Assembleia com acento, né? A palavra Assembleia, segundo o novo gráfico, assim como ideia, né? Você não tem mais o acento, tá? Mas como a lei é anterior e tudo mais, então ele permanece com acento e eu também não fiz as alterações, tá? 1350, o Código Civil convocará o síndico anualmente. Perdão, o o 1350 do Código Civil vai dizer assim, ó, convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas e as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Então, todo ano tem algo que é chamado de Assembleia Ordinária. Nessa Assembleia vai ser feito o quê? Vai ser feita a prestação de contas. Aqui tem um ponto muito importante, que é justamente a questão da aprovação do plano de contas, tá? Ou das contas. Vamos adiante, então. Ah, e eventualmente, porque às vezes ele pode ter um mandado de 2 anos, né? Por isso que diz eventualmente. Mas se for anual, se a convenção estabelecer anual, então a cada ano também, além da prestação de contas, vai constar também a eleição, tá? Parágrafo primeiro diz assim, ó, se o síndico não convocar a assembleia, aqui, ó, que interessante, 1/4 dos condôminos pode fazer. Então, assim, ó, o síndico não faz, o síndico não resolve nada, mas ele está lá, tipo, acho que é o rei. 1/4 dos condôminos pode convocar no lugar dele, ok? E se a assembleia não se reunir, qualquer condômino pode pedir judicialmente a realização da assembleia para destituir o síndico, o que for, tá? Então, o parágrafo 2º do artigo 1350 diz: qualquer condômino pode pleitear judicialmente, né,
para que seja, então, realizada a Assembleia, se não um quarto. 1348. Poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico em poderes de representação. E o síndico, né, porque daí vai, o síndico não está cumprindo, o síndico foi viajar, sei lá, o síndico pode até estar mal de saúde, né? Então, assim, não está conseguindo contato com ele, aconteceu alguma coisa, os condôminos, um quarto, pode se reunir e colocar uma outra pessoa no lugar dele. Parágrafo 2º, o síndico pode transferir também para uma outra pessoa, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções, mediante a aprovação da Assembleia, salvo, né, se a convenção prever de uma forma diversa, dizendo que não poderia. Aqui a gente já tinha comentado. Aí diz assim, segundo João Nascimento Franco, né? Tem legitimidade para exigir prestação de contas o condômino que contesta determinadas verbas ou questiona a necessidade delas serem dispendidas. Mas, nesse caso, aqui é importantíssimo, a ação não é proposta contra o síndico, mas contra o próprio condomínio. Que, ao cobrar as despesas, assume a obrigação de prestar contas. Então, assim, você não entra contra o síndico, você entra contra o condomínio. O síndico é quem representa o condomínio, ok? E diz assim, que esse é o ponto que eu queria que era importantíssimo. Diz assim, se a Assembleia, sabe quando faz aquela reunião que ninguém participa? Aquela reunião que ninguém participa, que eles marcam assim, tipo num dia de tarde de sol, que daí ninguém quer ir. Diz assim, se a Assembleia aprovar as contas, nenhum condômino tem legitimidade para posteriormente exigir nova prestação. Por quê? Porque foram prestadas contas, né? Tipo assim, tinha um momento, o momento era aquele, tá? Do ponto de vista legal, a aprovação de contas pela Assembleia equivale a uma quitação oponível a todos os condôminos, tá? Isso é bem importante. É claro que dependendo, né? A primeira coisa que a gente aprende no direito é que tudo depende. Então, assim, será que houve realmente, será que essa Assembleia... Aí você tenta de alguma forma anular, a gente vai ver algumas formas aqui de buscar anulação, mas a ideia é o seguinte, se o condomínio faz aquela Assembleia ordinária, que eles colocam, né, vocês como administrador de condomínio, vocês vão ter lá a cartinha, vocês botam assim, né, a Assembleia Ordinária para justamente eleição do síndico, tópico 2, né, prestação das contas, 3, orçamento do próximo ano, tipo padrão, assim, né? Foi feita a Assembleia Ordinária. A Assembleia disse assim, alguém tem alguma coisa em relação às contas? Concordam? Concordam. Agora vamos para o orçamento do ano que vem. E daí vai para o orçamento do ano que vem, tá? Ou melhor, né, o orçamento desse ano agora que está se iniciando, que geralmente eles fazem no comecinho termina o ano, eles fazem no começo do ano. Assim, se o síndico não prestou contas, vai caber uma ação, né, que é chamada ação de prestação de contas contra o condomínio, né? E além disso, obviamente, o objetivo é destituir o síndico, né? Está se apropriando indevidamente, que nem foi comentado aqui, situações talvez o síndico está enriquecendo sem causa, né? Se as contas, se embora elas foram prestadas, não são satisfatórias, aí diz assim, as contas aprovadas em assembleia não admitem mais discussão. E as contas não aprovadas ensejam a ação de ressarcimento dos danos comprovados em face do síndico, que administrou mal os recursos, né, com fundamento nos artigos. Aqui é a questão da responsabilidade civil e ali a questão do condomínio. É importante trazer essas informações para vocês também pelo seguinte: no dia a dia, vocês estão focados lá em administrar o condomínio, né? Só que vocês vão ser indagados ou vocês vão ter que saber, se vocês estiverem na situação de síndico, como agir. E às vezes acontece bastante, a gente agora vai iniciar a questão do ano eleitoral, né? Para a eleição de vereador e de prefeito. Às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento e ele embarca num navio que ele não sabe onde que vai chegar. No final, né, não são poucos casos, né?
É claro, vocês vão dizer assim, professor, mas o cara também é que os caras também eles abusam lá quando estão lá, né? Então, assim, às vezes o prefeito ele deixou o cargo de prefeito e ele deixa o cargo de prefeito e está respondendo uma série de processos, né? Improbidade administrativa, né? Assinou o que não poderia fazer, fez sem licitação, né? Não estou falando de uns casos mais a gente tem uns casos bem estranhos, assim, né? Governador diz que não pode sair, depois está no hotel fazendo. Não estou falando desses mais doidos, assim, né? Mas estou falando, às vezes, o caso da pessoa, por ignorância, assim, humildade, ele faz algumas coisas como se ele estivesse administrando o lar dele, a casa dele, sabe? A gente vai ver que das obras, eu tenho obras, né, que são úteis, obras que são necessárias, obras que são voluntárias, né, que são obras assim que só dão um embelezamento. O cínico, né, se ele quiser fazer uma obra que só vai gerar embelezamento e coisa e tal, ele pode fazer, né? Só que, ó, cuidado, ele pode fazer, só que, né? Ele está fazendo por livre contra risco dele. Então, assim, ó, o síndico resolveu gastar um dinheiro assim expressivo já com um negócio que é só embelezamento. Aí você está numa situação agora de coronavírus que está com o seu contrato de trabalho suspenso. Pergunto para você, você não vai dizer sim, síndico? Será que esse era o melhor momento de fazer essa obra? Todo mundo aí com um monte de gente com contrato suspenso, teve gente que teve redução no seu salário, e aí tacando-lhe ficha e o condomínio subiu um monte. Eu não concordo. O que vai acontecer? Vai dizer assim, ó, você fez por conta e risco, agora você que paga, isso aí não tem nada a ver com o condomínio, fez uma obra dessa aí que não faz o menor sentido. O resto dos outros condôminos não querem pagar e não vão pagar, tá? Então a gente vai ver aqui nos próximos slides, inclusive, a respeito disso. Beleza. Então diz assim, ó, entende-se, né, ainda, que a Assembleia tem aprovado as contas, nada, né, obsta diante da afronta aos direitos individuais que os condôminos possam exigir contas, defendendo o direito próprio, desde que, ó, eles participaram lá e eles votaram contra as contas na Assembleia. Então, assim, ó, foi aprovado. Tá, foi aprovado, só que assim, ó, eu estava lá na reunião do condomínio, eu não aceitei e pedi para que constasse em ata que eu discordava. E daí você pleiteia seu direito, tá? Também diz, ó, aqui um exemplo, né? Ó, Tribunal de Justiça de São Paulo. Prejuízos causados a condomínio em virtude das irregularidades cometidas na administração do dinheiro arrecadado. Responsabilização do síndico, eis que a ele compete a gestão interna da edificação, ação procedente. Tá? Exemplo aqui, né? Ele vai falar só que com o novo Código Civil, antes não existia a preocupação de conservação, mas o Código Civil trouxe, então é dever dele, né, manter e zelar pela conservação do ambiente. Agora a gente vai ver a questão das obras, ó. Por exemplo, as obras, desde que urgentes. Então, assim, é uma obra urgente no prédio, né? Imagina tá com vazamento de gás, alguma coisa assim, né? Elas podem ser feitas sem autorização da Assembleia e apenas devem ser comunicadas posteriormente, né? Senão também você deixa o síndico sem conseguir fazer absolutamente nada, né? Agora, as obras não urgentes que importarem despesas excessivas somente poderão ser efetuadas após a autorização da Assembleia. E ali é onde é que consta na legislação, né? Como a conservação pode ser um dever do síndico se essa mesma conservação deve ser submetida à aprovação da Assembleia. Aí o que acontece? O que a gente está demonstrando é assim, ó, é dever dele, mas ele fez o papel dele, né? Que era, dependendo da situação, ou convocar para uma Assembleia Extraordinária, né? Então ele está cumprindo com a atribuição dele, tá? Então diz assim, ó, sendo assim, o síndico deve conservar o edifício sob pena de omissão, né? Ele está sendo de haver desídia da parte dele, né? E responsabilidade civil e a destituição dele da função de síndico. Se a despesa com a conservação for de pequena monta, não há sequer necessidade de assembleia, ele vai lá e faz, tá? Se a despesa com conservação for excessiva e a obra urgente, o síndico realiza de qualquer forma e depois dá ciência à Assembleia, não havendo necessidade de prévia autorização, como pode ocorrer, por exemplo, rompimento de uma coluna de água. Né? Vai ficar o prédio todo sem água, vai dar um baita. Não, então ele faz, né?
Então, aqui um exemplo, aqui, jurisprudência, né? Essa jurisprudência eu trouxe, era do próprio, dessa aqui, se eu não me engano, é do próprio livro do Scavone, que o Scavone, não é o nosso intuito aqui, né? Mas o Scavone, ele traz toda a questão da prática no direito perdão, toda a prática no direito imobiliário para que você ingresse com as ações, né? Ele é destinado, na verdade, para o advogado, como proceder em situações, contando casos de situações semelhantes e já até, inclusive, com as peças, né? Meu objetivo aqui é apresentar para que vocês nunca sofram como síndico, né, uma destituição ou uma questão de uma responsabilização. Então, a gente não está trabalhando com a parte processual, mas sim com a questão do conhecimento sobre a matéria, né, questão material. Então, aqui, ó, condomínio, despesas de condomínio consistente em serviços que impliquem benefício de todos os condomínios, como troca de canos para evitar vazamentos, mormente os de ordem pública, como os de esgoto, prescindem de assembleia autorizadora dos gastos, quando efetuados dentro dos parâmetros razoáveis, carência afastada. Né? No mesmo sentido, quando o conserto da fossa séptica. Aí diz ali também, ó, se a despesa com a conservação for excessiva e a obra não urgente, aí o síndico vai providenciar orçamentos e vai submeter à Assembleia, que apenas decidirá de que forma será feita a conservação e qual dos orçamentos será aprovado. Jamais se a obra, que é um dever seu, será ou não realizada. Tá? Então, o exemplo é a pintura ou a recuperação da fachada, quando é necessário e tudo mais. Né? Aqui o que a gente está querendo dizer é o seguinte: depende de que lado que a gente esteja, né? Só que não dá, por exemplo, o prédio ficar todo acabado, todo pintura desgastada, desvalorizando o imóvel. Ah, mas ninguém quer gastar. Não, mas assim, ó, aí, digamos, na parte jurídica, ele vai dizer assim, ó, isso aqui, na verdade, faz parte da minha atribuição, eu vou passar os orçamentos, a gente vai fazer com menor valor, tá? Mas tentando dar justamente poder para o síndico, né, aperfeiçoar ou, né, manter a edificação, né, num nível de qualidade razoável, né? Isso acontece muito, né, que é situações onde, com o passar do tempo, alguns condôminos não tão bem de vida e outros estão melhores, e daí fica naquele dilema do tipo assim, o cara fala, não, se tu quiser, se tu acha que é importante pintar o prédio, paga, pinta, mas eu não quero pagar a minha parte. O cara vai dizer, não, mas tu mora aqui no prédio, né, a pintura não vai ser só para mim, não vai valorizar para o prédio como um todo. Realização de obras. Então, a realização de obras depende. Se elas forem, né, só para embelezamento, né, voluptuárias, do voto de 2/3 dos condôminos. Se elas forem úteis, maioria absoluta do condomínio. Então, assim, ó, dos condôminos. Isso aqui consta no Código Civil, né? Então, pelo Código Civil, você sabe, dependendo qual é o tipo de obra, qual que é o quórum necessário para a aprovação dessas obras, tá? Senão você consegue anular, tá, esse rateio. As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independentemente de autorização pelo síndico ou, em caso de omissão ou de impedimento desse, por qualquer condômino, né? Aqui a questão, né, das reparações necessárias, é obrigado a fazer, né? Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem despesas excessivas, aí, né, vai ser então, ó, ou o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia que deverá ser convocada imediatamente. É necessário e é urgente, é imediatamente, tá? Depois, não sendo urgentes, aí vai ser, né, aí vai ser feita uma Assembleia, né? Aí diz, ó, que importarem despesas excessivas somente poderão ser efetuadas após a autorização da Assembleia, especialmente convocada pelo síndico. Essa Assembleia, ela tem que dizer a que ela se destina, então tem que ser assim, ó, Assembleia Extraordinária para decidir ou para tratar sobre, e vai ter que constar isso. Se não constar, não tem validade. Não adianta botar bem em geral assim, interesses gerais do condomínio. Aí você chega e fala assim, por que meu condomínio, né, o valor do meu rateio passou de 500 para 2.500? Ah, porque a gente fez uma assembleia, a gente decidiu fazer algumas reformas no prédio. Aí você fala assim, tá, mas onde é que teve essa votação? Ah, foi aquela assembleia extraordinária do mês de abril. Mês de abril?
Deixa eu ver. Aí tu olha, aí ele fica assim, ó, Assembleia Extraordinária para tratar sobre assuntos de interesse geral. Não vale, tá? Beleza, ó. Não sendo urgentes, acho que a gente já comentou aqui, né? Não sendo urgentes, usamos reparos necessários, despesas excessivas, somente depois da autorização, né? E por fim, o condômino que realizar obras ou reparos necessários, não é voluptuários nem úteis, tá? Será reembolsado das despesas que efetuar. Agora, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, úteis ou voluptuárias, ok? Embora do interesse comum. Então, ele vai ser reembolsado das necessárias. O condômino ali. Realização de obras. Diz assim, ó, a realização de obras em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhe facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos, das partes próprias ou comuns, né? Tem que tomar esse cuidado. Então, ó, a construção de outro pavimento, né? Ou no solo comum de outro edifício destinado a conter novas unidades, depende da unanimidade de todos os condôminos. Então, assim, ó, há situações onde você tem que ter necessidade da aprovação de todos. Se não tiver aprovação de todos, não vale. Eu vou mostrar para vocês a importância, né, da redação ou da boa redação de um contrato. E para mostrar para vocês também o seguinte, que a construtora, ela já pensa nisso bem antes. Como assim, professor? A construtora, se ela está pensando que depois ela vai ofertar mais unidades, ela já obtém a sua anuência, não depois que a obra está pronta e coisa e tal. Sabe quando você vai fazer um contrato, né? Você assina uma promessa de compra e venda com a construtora, lá naquela promessa de compra e venda, ela já tem sua anuência. Eu só não me recordo se é o próximo slide, vamos ver se já está adiante aqui. É o próximo. Ó, isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é o contrato mesmo da empresa, né? Da construtora, e eu trouxe aqui para que vocês tivessem conhecimento, né? Assim, para conhecer, né? Então, era assim, a promitente vendedora, ela tem lá, né? Um terreno com uma área total de 131 mil metros, né? Tá lá no registro de imóveis, eu tirei a matrícula, né? Para não também identificar, no qual a promitente irá construir o empreendimento tal. Lá na cláusula sexta, isso aqui era, né, trabalhei aqui no empreendimento, show de bola, né, mas a anuência dele já está lá no começo, ok? Lá no promessa de compra e venda. Aí diz assim, ó, tendo em vista que o projeto do edifício segue as normas do plano diretor e o código de obras vigente, considerando a possibilidade de aumento da área construída, mediante os institutos da outorga onerosa ao solo criado, ou outras formas de transferência do potencial construtivo, fica a promitente vendedora autorizada pelo promitente comprador. Então, assim, ó, a gente tem consultoras muito grandes na região, que elas trabalham assim, ó, vocês pensem em um edifício top aí de balneário, ok? Aí esse edifício, quando ela vai vender a cobertura, ela vende cobertura. O cara comprou a cobertura, certo? Ok. Só que o projeto, num primeiro momento, eles têm o projeto para construção de tantos andares. Só que existe a possibilidade, eles estão negociando com a prefeitura para ter um incremento de pavimentos. Ou seja, alguém comprou até o 25 e vai ter a cobertura que é o 26. Né? Quem comprou a cobertura 26 pode ser que tenha uma vista muito mais linda lá do 34º andar, ok? Ok. Nesse meio tempo, a construtora está tentando construir mais unidades. Então, assim, ó, tem um conhecido que ele comprou uma cobertura. A construtora, desde o início, ela falou, ó, eu estou trabalhando e eu quero chegar a tantos pavimentos, uma construtora forte. Tá? Eu estou buscando conseguir. Eu estou te negociando a cobertura. Para os demais, eu estou vendendo até tantos pavimentos, porque eu ainda estou buscando aqui, né? E ela conseguiu, tá? É um prédio que foi entregue, bem bonito, maravilhoso, teve todo evento e tudo mais, na Barra Norte, tá? Esse prédio, tem um conhecido, tinha cobertura, né? Comprou a cobertura, e ela fez essa alteração. Ela não podia comercializar determinadas unidades, porque ela não tinha chegado até lá. Né? Ela fez
tudo regular, tudo certinho, ok, tá? Só que, se alguém fosse olhar pelo projeto naquele momento, ou pela documentação, melhor, desculpa, pela documentação naquele momento, não tinha. Só que aqui já constava no contrato. Esse contrato aqui é de outro empreendimento, tá? Não é daquela que eu estou contando. Isso é lá da Praia Brava, ok? Diz assim, ó, fica a promitente vendedora autorizada pelo comprador em caráter irrevogável. Quem comprou já autorizou ela, disse assim, eu autorizo, tá? E em caráter irrevogável e retratável, ou seja, não vou poder mudar de opinião, a alterar o plano inicial da incorporação, quando ele assinou o plano de incorporação era 1, né? Aos inicialmente projetados, desde que aprovado pelos órgãos públicos. Então, lembra que a gente conversou sobre a possibilidade de você ter diversos condomínios e daí depois você fazer mais outros condomínios? Quem assinou ali o contrato, promessa de compra e venda, já autorizou a construtora a dar continuidade nas obras e fazer os demais condomínios que num primeiro momento aqui não constavam, tá bom? Ó, parágrafo 5º aqui, né? Diz assim, ó, aplicam-se também as eventuais modificações a serem efetuadas para a construção do estabelecimento hoteleiro, incluindo suas áreas comerciais, bem como lojas, restaurantes, bancos, financeiros, farmácias e sua respectiva área de lazer prevista no parágrafo anterior, tá? Legal? Para vocês verem, né? Ah, professor, quando é que... Mas eu nunca assinei. Não, quando você assinou o contrato, pode escrever que a construtora, já lá no contrato de promessa de compra e venda, ela tinha colocado. Se a construtora ela tem experiência e tem um jurídico bom, né? Beleza, ó. Agora, aqui a gente conversa a respeito da isenção do pagamento das despesas do condomínio concedida ao síndico. Beleza, é possível, né? Só que só vai poder haver essa isenção se for deliberado, né? E a Assembleia assim permitir. Tá? No prédio que eu residi em Blumenau, no primeiro momento a síndica não tinha direito, foi feita a assembleia e foi decidido então que a síndica poderia, né, seria correto, né, tendo em vista tudo que ela desempenhava e tudo mais, ela receber a isenção do condomínio. Ela não recebia remuneração nenhuma, ela só recebia a isenção do condomínio. Tá? Destituição do síndico, ele pode ser destituído, né? Diz assim, ó, assim como o síndico ele é eleito, né, para o fim, ele também pode ser destituído por decisão tomada em assembleia, antes do termo final da sua administração. Ou seja, antes de terminar o mandato dele, né, 1/4, a gente falou, 1/4 dos condôminos pode se reunir, fazer uma assembleia e destituir o síndico, tá? A gente já falou aqui. Conselho consultivo. O conselho consultivo ele é formado por 3 condôminos, e diz assim, ó, poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. O que acontece? Aí nós, né, do conselho, nós assinamos ali junto com o síndico. O síndico assina toda a prestação de contas e os membros do conselho também assinam. Aí, quando tem a reunião da assembleia do condomínio, né, o síndico leva todas as pastas dos todos os meses, né, os 12 meses, leva lá, né, se alguém quiser ter momento, ou, na verdade, assim, ó, qualquer condômino, né, pode ter acesso às contas, esses valores, né? Então, assim, eu queria verificar como é que ficaram as contas do mês de março, de fevereiro, qualquer condômino, né, tem direito, o síndico apresenta as contas, pode prestar conta. De uma forma geral, estou dizendo assim, né? Isso pode ser de uma forma muito mais simples, né? O síndico, então, se disponibiliza a prestar contas, mostrar, não precisa gerar uma ação judicial e pronto, já resolve, tem alguma dúvida, algum questionamento. Pelo que o pessoal comentou antes, né, é claro que com certeza acontece casos de abuso de poder, o síndico está com as contas tudo atravessada, faz uma lambança, faz uma mistura, e esses geralmente são os síndicos, daí eles se recusam a apresentar ou de prestar contas, né? Aí a pessoa vai buscar outras medidas, né? Vai destituir o síndico, vai ingressar com uma ação pedindo, exigindo prestar contas, né? Acumulado ali com danos, né? Dano moral ali, ou até o ressarcimento ali de gastos indevidos. O conselho tem mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Beleza, vamos adiante. Dever de todos os condôminos, né? Quais são as obrigações dos condôminos?
Primeiro, né, contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais. Então, cada um vai contribuir conforme suas frações ideais. Ah, professor, mas a gente falou que se ele fosse por unidade. Beleza, é a continuação, salvo disposição encontrada na convenção. Se a convenção dispor de uma outra forma, beleza. 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. De Balneário Camboriú, eu não sei dizer para vocês, né? Mas, por exemplo, aqui em Blumenau, e agora também constrói em Pissarras, existe uma consultora chamada Frechal. Frechal faz uns prédios bem legais, bem bacanas, só que ela trabalha com aquela parede ou tijolo estrutural, né? Então, assim, mas os prédios, eles constam, quando você entra no hall de entrada, né? Porque o que acontece? A parede em si, ela faz parte da estrutura, então você não pode quebrar a parede, né? Não tem aquelas colunas, enfim. Então você não pode mover as paredes. Se você quebrar as paredes ou fizer as modificações da parede, você pode derrubar o prédio, né? Você tira a sustentação dele. Então, no hall de entrada, geralmente tem uma placa assim, né? Olha, esse prédio não permite que você altere as coisas. Eu não saberia dizer ali de Camboriú e coisa e tal, quem é que trabalha dessa forma, que construtora trabalha, né? A Frechal aqui eu sei que ela trabalha assim, que daí ela inclusive menciona. Vocês sabem de alguma aí de Balneário que faz assim, ou de Camboriú, quer dizer? Vamos adiante. Ó, 3. Alterar a forma e a cor da fachada das partes e as esquadrias externas, né? Então, assim, ele vai lá e pinta ali a fachada externa, alguma coisa, de tal forma, né, que cause um desconforto, né? Mesma coisa. Em alguns prédios acontece bastante. Vocês devem assistir bastante YouTube, né? Tem o tour pelo apartamento decorado de fulano, beltrano. Aí às vezes tem 2 apartamentos por andar, né? E daí os condôminos conversam entre eles, botam um aparador, botam papel de parede, botam, né? Enfim, por certo, na verdade, você não poderia, se ele é área comum, não deveria fazer, né? Mas ali, às vezes, o corredor, só quem usa são aqueles 2 condôminos quando sai ali no apartamento, então você vê, assim, aparador bonitinho, com plantinha e tudo mais na área comum do edifício, para ficar, assim, mais aconchegante, tá? 4, só que é vedado, né? 4. Dar às partes a mesma destinação que tem edificação, né, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança dos possuidores e aos bons costumes. Né? Então, cuidar com o que você tem ali, né, dentro do apartamento. Né? A gente falou antes de bichinho, né? Mas imagina que você tem um vizinho lá, tem todo um sistema de ar central no prédio e tudo mais, e você tem um vizinho que adora, né? Tem diversas aranhas, cobras e coisa e tal, o cara é biólogo lá, né, sei lá, né, quando você não sabe, ok, né, agora, a partir do momento que você sabe, você pensa assim, cara, esse cara tem um monte de bicho ali que, né, beleza. Então, alguns exemplos aqui, né, dever de não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, aí a gente até comentou ali a situação dele ter uma parede estrutural, né? Se ele fizer essas obras, você pode entrar com uma ação chamada anunciação de obra nova para paralisar essa obra, né? Além disso, perdão, o condômino que fizer essa obra, ele pode ser responsabilizado por perdas e danos, né? Sendo possível culminar a ação, né, de anunciação de obra nova para paralisar. Não são poucos casos. Tive um amigo que ele comprou um apartamento diferenciado num prédio, Itajaí, lindo, maravilhoso. Aí ele pegou e decidiu reformar o prédio inteiro. Só que daí ele decidiu botar uns pergolados, fechar algumas áreas ali que não poderia, né? Aí o vizinho não deu outro, o vizinho pegou, ingressou com uma ação de denunciação de obra nova, né? E pedindo perdas e danos ali contra ele. E esse meu amigo, tinha formação em direito, enfim, mas ele pensou, vou fazer, não vai dar nada, né? Aconteceu, né? Aqui a gente falou o sistema construtivo da alvenaria estrutural. Aqui eu só botei a questão da fachada, né? Claro que aqui é super bonitinho, uma graça aqui a localização, né?
Mas imagine assim, ó, que você tem seu prédio e se cada vizinho quer pintar as paredes ali com uma cor forte, né? Como é que vai ficar a sua edificação? Aqui, é claro, é bonita a imagem, né? Mas... Outra situação, né, do dever de dar à unidade autônoma a mesma destinação e cuidar com a salubridade, sossego. Então, assim, a pessoa pode ter seu animalzinho de estimação? Claro, claro que sim, né? Discussão, inclusive, já pacificada, né? Só que assim, ó, não dá para a pessoa também ter um cachorro que late a noite inteira e você não consegue dormir, né? Ou alguém que deixa, faz, sei lá, se tocar a bateria, né? Então, assim, é uma questão assim, né? Aonde acaba o direito de um e onde é que entra a questão do dever do outro, né? Então, quem se sentir lesado pode, né, buscar no primeiro momento, né, a quem compete resolver o problema, né, comunicar ao síndico e o síndico tem dever de agir, que nem a gente conversou, né. Ah, professor, o síndico não vai, coisa e tal, quer ingressar judicialmente. Vai ingressar, né? Dependendo do caso, não vai ingressar contra o condomínio. Você vai ingressar diretamente contra o condômino. O que tem muito, o que acontece bastante? Às vezes o vizinho de cima, por exemplo, faz uma obra e acaba, sei lá, ou acaba mexendo alguma coisa no apartamento e acaba gerando infiltração. Aí o andar de baixo que tinha gesso e tudo mais, aquilo acaba vazando, estragando o gesso, estragando o apartamento de baixo. Né? Vai ingressar diretamente com uma ação contra o vizinho de cima, tá? Para ele reparar os danos, vai ser analisado. Às vezes, algumas situações, o que acontece é o seguinte: não se sabe se o problema é do vizinho de cima, se, digamos, o vizinho de cima fez alguma alteração, ou se é algum problema na construção civil. Vou dar um exemplo. Sabe o box do banheiro? Já tive uma situação, o apartamento era de veraneio, e de tempos em tempos o teto do vizinho ficava todo manchado e coisa e tal, e chegou a pingar. O que aconteceu? Quando se quebraram então o apartamento para identificar o que era, descobriram que quando foram realizar a obra, fizeram a obra do prédio, aí eles chegaram a furar o cano sem querer, botaram peso, elas quebraram o cano, e só que como o apartamento era de veraneio, só quando o apartamento era utilizado que daí estava problema de vazamento, e era tinha tipo trincado, né? Então, assim, demorou um bom tempo até descobrir, até o dia que o vizinho teve que quebrar todo o apartamento dele na parte do banheiro para descobrir que era um problema, digamos, desde a época da construção, um vício oculto. Tá? Aí ele buscou ali que o condomínio se responsabilizasse e tudo mais. Aí a conversa foi longa. Beleza. Ó, dever, né, de dar à unidade autônoma a mesma destinação. Aí, então, assim, alguns cuidados aqui, né? Então, assim, ó, o que a gente vê em alguns casos aqui, né? Isso é anterior ali à decisão pacificada, né? Alguns condomínios eles eram omissos em relação à permanência dos animais, outros existia a proibição de animais em caso de transtornos por eles causados, e outros se proibiam incondicionalmente, tá? Proibir incondicionalmente não é possível, né? Em relação à área ali de lazer das crianças, existe uma certa forma de controle e tudo mais, né? Para vedar, por exemplo, assim, na caixa de areia, alguma coisa assim, que tem criança pequena, também tem um animal, não combina uma coisa com a outra, né? Mas dentro da sua unidade autônoma não tem como vedar, não, tá? Descumprimento e as multas. O síndico pode impor o pagamento de multas, só que ele não pode impor multas por deveres que não estejam expressos na convenção. Então, o cuidado que tem que ter é o seguinte: tem que constar lá na convenção do condomínio, né? Tampouco ele pode desrespeitar o direito constitucional da ampla defesa do contraditório. Então, ele tem que aplicar uma multa que esteja, primeiro, prevista no condomínio, e também ele tem que dar direito de resposta para o condômino. O condômino tem que ter o direito dele de resposta. Sendo assim, a multa deve ser notificada ao condômino para que, se quiser, apresente sua defesa em prazo razoável. Tá? Então, ele não aplica a multa assim do nada. Se a gente for ver, é a mesma lógica
que a gente tem em relação à multa de trânsito, né? Quem recebe, né, quem comete uma infração de trânsito, ele recebe uma notificação, essa notificação abre um prazo para que ele se manifeste, passado esse prazo sem a manifestação, né, ou se a manifestação for indeferida, aí sim, aí recebe então o valor da multa a ser paga, certo? A mesma coisa deve acontecer aqui com o condomínio, né? O condomínio, então, tendo em vista que a convenção estabelece uma multa pelo que é o ato que ele cometeu, ela notifica, permite a ele se defender, ele não se defendeu, aplica a multa, tá? Bem importante, tá? E aqui é onde tem muita anulação. O desrespeito a esse preceito implica inviabilidade da cobrança judicial da multa, na medida em que essa cobrança deve ser instruída com a prova da notificação e da eventual defesa rejeitada. Aí aqui, ó, Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, condomínio, despesas condominiais, cobrança de multa por infração administrativa, necessidade da demonstração da falta cometida, seu fundamento e a realização de reunião do Conselho para aplicação das multas. Não houve isso. Então, recurso parcialmente provido para excluí-las. Ou seja, o síndico foi lá e aplicou a multa. O condômino não concordou, ele discutiu judicialmente. Essas multas foram todas excluídas, tá? Não foi dado direito a ele apresentar defesa e tudo mais, vai ser excluído, tá? Bem importante. Outro aqui, né? Condomínio de apartamentos, vazamento de óleo de veículo na garagem, multa imposta ao condômino ou morador, consignação do valor das despesas sem inclusão da multa, recusa injusta. O cara quis pagar sem pagar a multa, né? E não foi aceito. Ação julgada improcedente. Apelo provido. Aí diz assim, ó, explicando, né? Como as multas, por sua natureza punitiva, não se confundem com as despesas do condomínio, não podem ser consideradas acessórias destas. E sendo impugnadas pelo condômino, a sua cobrança somente poderá ser exigida pela via judicial. Não poderia dizer assim, ó, não, ou você paga a multa com a despesa do condomínio, ou eu não aceito receber o condomínio, tá? Não poderia. É isso que a gente tem a decisão aqui. Então, assim, ó, recebeu uma multa, eu vou discutir a multa, eu vou pagar o condomínio, o rateio das despesas de condomínio. Eu não vou receber. Aqui tem a discussão, tem o resultado. O resultado é, se existe a cobrança de multa, só que o proprietário do imóvel não concorda, ele não pode, né, se recusar a receber as despesas, e se ele quiser cobrar a multa, ele tem que buscar judicialmente a cobrança da multa se não for feito o pagamento. Mas ele não pode dizer se eu não recebo mais o condomínio. Tá? Por isso, deve ser tida como injusta a recusa do condomínio ao recebimento das taxas condominiais, sem a inclusão do valor da multa, pelo qual se dá provimento ao apelo para julgar-se procedente consignatório. Aí aqui a gente viu os deveres, e daí, o que acontece? Por que as multas dos condomínios e os juros, eles não são mais altos? Porque é vedado, né? O Código Civil estabelece multa por atraso, né, de 2% e juros de 1%, tá? Tá lá no parágrafo 1º do artigo 1336. Também, lá é que vai constar a questão, né, de uma sanção ou de uma multa, né, pela questão do descumprimento de alguma norma do condomínio. Então, eu tenho aqui, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, não alterar a forma e a cor da fachada, dar a sua parte à mesma destinação. Se ele infringir, ele pode receber uma multa, só que essa multa ela nunca pode ser superior a 5 vezes o valor das suas contribuições mensais. Ou seja, ele realizou uma obra ou ele mudou a cor da fachada e daí o condomínio, conforme convenção coletiva e tudo mais, aplica uma multa. Digamos que o rateio seja de R$1.000. Essa multa não pode ser superior a R$5.000. Tá? Por quê? Porque a lei traz lá no parágrafo 2º que ela não pode ser superior ao quíntuplo, né, do valor do rateio. E por fim, eu trago aqui, ele explica aqui, né? E daí ele diz, né, olha, aí que é importante, 1337 é importante, ele diz assim, o condômino ou possuidor não
que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio, poderá, por deliberação de 3/4, ser constrangido a pagar multa correspondente ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas de condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos. Né? Então, assim, ainda tem mais perdas e danos, mas a multa pode ser até de 5 vezes o valor das despesas. Aqui é um caso dele não cumprir com as suas obrigações perante o condomínio. Né? Também, aqui ele traz a situação do condômino que tem um comportamento antissocial. O cara é o demônio no prédio. Né? Então, assim, ó, aquele que tiver um comportamento antissocial e gerar incompatibilidade de convivência com os demais, né, pode pagar uma multa de 10 vezes o valor do rateio. Tá? Existe algo chamado desconto por pontualidade. Eu não sei se hoje em dia isso existe muito em relação aos prédios. Isso existe muito na escola. Quem tem criança em creche e tudo mais, aí a creche faz assim um desconto de pontualidade. Se paga até tal data, tem um desconto. Né? A mesma coisa poderia acontecer, não estou dizendo que é correto, estou querendo dar como exemplo, né? É o desconto por pontualidade. Então, assim, ó, o condomínio custa 800, mas se pagar no dia do vencimento, vai custar 500. De 800 custa 500, né? Então, assim, ó, a gente não viu que o Código Civil estabelece a multa de no máximo 2% e os juros de 1%? Né? Mas correção, enfim, mas é 2% a multa e 1% de juros. Então, esse desconto por impontualidade, ou desconto, perdão, por pontualidade, na verdade é uma forma de tentar burlar a lei, correto? Então, trago aqui para vocês, ó, quer ver, ó, a decisão, né, esse desconto é uma forma de tentar burlar a legislação que veda, né, uma multa superior a 2%. Então, assim, ó, não é possível, tá? Professor, eu trabalho numa administradora de condomínio, eles fazem isso. Né? Pode existir, né? Assim como existe das escolas, né? Crechezinha que faz desconto pontualidade. Mas assim, ó, qualquer discussão ele vai perder. Por quê? Porque o valor correto, se a gente for ver qual que seria o valor correto e justo, lembra que eu falei assim, era 800, 500 reais? O valor correto é 500 reais. Tá? E lembrando também que o condomínio é a ideia do rateio, né? Então, assim, o que importaria é a ideia do rateio, tá? Aqui ele está fora. Aqui também outro ponto bastante interessante, que talvez vocês sejam bastante indagados, né? É a questão de vedar o condômino inadimplente a utilizar as áreas comuns do prédio. Então, assim, ó, aqui tem bastante discussão, né? E eu vejo assim, ó, o que acontece? Tem os dois lados da moeda, né? Primeiro, aquele que está inadimplente, ele vai pagar com multa, ele vai pagar com juros, ele vai sofrer uma ação judicial, pode até perder o imóvel, ok? Então, assim, ó, por um lado, todas as penalidades previstas para aquele que está inadimplente já constam lá. Então, você não poderia. O entendimento é que você não poderia. Perdão, o entendimento é que você não pode, né, restringir ou cortar as coisas dele. Você tem um caminho legal a tomar, né? A legislação ela estabelece um caminho. Olha, você pode entrar com uma ação de cobrança, cobrar ali os condomínios, o valor ali do rateio e atraso, né? E depois, dependendo da situação, você pode. Não são poucos casos, tá, pessoal? Se vocês analisarem ali em Balneário Camboriú, vocês vão ver que tem diversos imóveis que aparecem lá no Diário Oficial que eles vão a leilão inclusive por cobrança de condomínio. O condomínio é 2, 3 mil reais, a pessoa não consegue pagar, mudou a situação, ele está lá que ele vai à asta pública, tá? Então, assim, ó, a forma de cobrar ali é uma ação de cobrança. Por outro lado, o questionamento que existe é o seguinte, tá, mas assim, ó, não dá também para aquela pessoa ficar inadimplente e ficar fazendo festa na área de lazer e coisa e tal. Porque se o cara tem dinheiro, fazer churrasco e coisa e tal, e
e fez terê, por que não paga o condomínio? Né? Então, assim, ó, num caso desses, né, seria interessante analisar o caso a caso, mas assim, já adianto desde já que o cara não vai cortar o gás da pessoa, tá? Ah, professor, eu quero cortar o gás. Aí depende de uma boa pesquisa junto com o advogado, né? Qual que é o melhor caminho para não dar um grande problema, tá? Mas tem os dois lados. Então, diz assim, ó, o entendimento de João Nascimento, porém, é outro. Segundo ele, não é crível que o condomínio tenha que custear, né? Que nem eu comentei para vocês, o cara não pode cortar a cobrança. Aí João Nascimento Franco diz, ó, não é aceitável, né, que o condomínio tenha que custear os serviços de que se servem também os condôminos faltosos, principalmente quando se verifica que o devedor tem recursos para pagar e não paga. Segundo ele, ultrapassado, por exemplo, um trimestre, torna-se injusto impor ao condomínio a obrigação, né, de financiar a cota do condomínio relapso. Tá? Comentei com vocês, acho que numa conversa informal, que não era o assunto, quando a gente falou a respeito de comprar imóveis e tudo mais, que eu já passei por situação que eu vi a lista dos devedores no elevador, né? Então, assim, ó, apesar de na questão, né, do condomínio não ser aplicado, né, condomínio com os condôminos não ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, o Código do Consumidor veda, né, que se expõe o devedor ao ridículo ou a qualquer constrangimento moral, né? Só que, apesar, digamos, de não envolver, também é possível a ideia, a aplicação, até porque também, né, e também de forma alguma você pode, né, expor a pessoa, porque a pessoa não está sendo exposta perante os demais condôminos, né? Ela está sendo exposta, que nem eu falei para vocês, quando eu entrei no elevador, eu não era proprietário do apartamento, e daí eu vi o nome dos devedores lá no elevador, né? Então, assim, qualquer pessoa, Deus, pode ser o entregador de pizza, manicure, qualquer pessoa que esteja indo lá na edificação, um amigo seu, né? Qualquer pessoa vai ter acesso a essa informação. Então, não é possível e não é correto. Quer dizer, possível é, correto não é e cabe indenização, né? O dever de pagar as despesas no condomínio irregular, né? Isso aqui eu já expliquei para vocês, que daí é devido sim ele pagar no condomínio irregular. Deveres dos condôminos. Dever de pagar as despesas de condomínios titulares de lojas ou apartamentos de andar térreo, né? Então, a gente já viu aquela situação, eu comentei um pouco antes do intervalo, que vai depender da convenção de condomínio. Existem situações onde a sala não tem acesso à área interna do prédio, só tem a abertura para a rua, ela não tem vaga de garagem, não tem nada, e ela acaba pagando o mesmo rateio, né? Então, ali vai algumas situações, né? Existe condomínio que eu já vi em Balneário Camboriú, que ele tem a loja, ele tem uma vaga de garagem dentro do mesmo prédio e ele tem, inclusive, acesso à área de lazer. Então, isso vai pagar de forma normal, né? Sem problema nenhum. Aqui, alguns exemplos, né? Aí tem. E daí a gente vai para outras situações. Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha em como é que a gente está aqui. Dê um instante. Então, tá. Vou fazer uma pausa aqui, a nossa aula está bem bacana, mas eu vou fazer uma pausa aqui e a gente vai conversar então sobre o assunto, só um pouquinho.